E dependendo da estrutura de cada pessoa, continuando falando em corporeidade, para cada pessoa há uma concepção diferente de corporeidade. Ela não é igual para todo mundo. Poderia nos falar mais sobre essa Uhum. concepção de corporeidade e trazer até alguns exemplos, só para ficar bem claro como algumas pessoas lidam com os seus próprios corpos? Sim. Algumas pessoas habitam os seus corpos, literalmente. Elas vivem os seus dados sensoriais. Elas estão intimamente ligadas à sensorialidade, aos sentidos físicos. Então, algumas pessoas elas estão ali constantemente, Everaldo. Para outras pessoas, o corpo ele só é um burro de carga que serve para levar ela de um lugar para o outro. Algumas pessoas elas expandem a sua corporeidade para outras coisas, para suas circunstâncias. Então, para algumas pessoas, a corporeidade ela se expande para a sua casa, para o seu caro, para os seus filhos. A gente estava falando antes de uma mãe, não é? Que tem um filho recém-nascido. Para algumas delas, esse filho recém-nascido é mais parte delas do que um braço, por exemplo. E elas vão É uma sentir extensão. menos dor perdendo o braço do que perdendo o filho, porque expandiram a sua corporeidade para lá. Algumas pessoas elas expandem a corporeidade para certas coisas, como o caro que elas compraram, e daí dói mais o caro ser amassado do que o braço ser amassado. É. Enquanto algumas pessoas elas têm o corpo como um mero elemento econômico. O corpo serve para alimentar elas, o corpo é o que vai lá e faz os serviços braçais. É um dado econômico. Para outras, o corpo é algo espiritual. Elas veem o corpo como um aspecto de divindade, por exemplo. Para cada pessoa, o corpo é de um modo, e curiosamente, para cada época da humanidade, a maioria das pessoas viam o corpo de um determinado modo. É bem curioso. Hoje em dia, nós não temos mais uma noção ampla, social e cultural que possa ser generalizada de corporeidade. Mas havia momentos da história em que o corpo era tratado socialmente como determinada coisa. Então, há, 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 N formas de corporeidade. Quando a gente pega, por exemplo, na época da escravatura, os escravos, o corpo dos escravos era o quê? Para os patrões, ele era só um mecanismo de trabalho, era uma máquina. Eles não se preocupavam com os sujeitos. Tanto é, Everaldo, que se a gente pegar, por exemplo, os judeus, quando eram escravos no Antigo Egito, o que importava não era a religião deles, o que importava era a mão de obra. Então eles tinham a religião que quisessem. O que era escravizado era o corpo deles, não a existência. Quando a gente pega a maioria dos escravos, por exemplo, que vieram para o Brasil, os afrodescendentes, o que acontece? A mesma coisa. A maioria deles mantinha a sua religião desde que não trouxesse problemas para o Senhor ali, e o que era escravizado era o corpo deles. Então essa é uma noção. Quando a gente pega algumas tribos indígenas, já a noção de corporeidade ela é uma noção social. O corpo do sujeito é parte da tribo como um todo. Isso chega ao ponto de que em algumas culturas, como por exemplo a cultura grega, como por exemplo algumas culturas indígenas norte-americanas, se um sujeito tivesse uma deficiência, a tribo tinha uma deficiência. Então o que se fazia com as crianças?
que nasciam com deficiência? Todos sabem, não é? Elas não passavam do primeiro dia. Cada época, cada sociedade, cada cultura tem uma noção de corporeidade social distinta. E cada pessoa, por sua vez, constrói essa noção ao seu próprio modo, segundo a sua subjetividade.